Por que a degeneração macular deixa com cicatriz? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Já aproveite então para deixar algum comentário aqui no canal se você tem dúvidas sobre doenças da retina, sobre doenças oftalmológicas. Nós adoramos responder as perguntas de vocês. Às vezes nós até escolhemos uma pergunta e fazemos um vídeo, como é o caso de hoje. É uma pergunta muito interessante, muito importante. Eu gostaria de pedir para que você preste atenção até o final do vídeo, porque nós vamos esclarecer aqui uma coisa que às vezes leva até a confusão no tratamento, leva até um mal-estar aos pacientes, porque ele está questionando o seguinte: o tratamento da degeneração macular exudativa, que é feito com aquelas injeçõezinhas dentro do olho, as chamadas injeções intravítreas de anti-angiogênico, que é um tratamento revolucionário. Antes as pessoas ficavam cegas por causa desta doença, então hoje em dia é muito comum nós fazermos o tratamento das injeções intravítreas. Muitas vezes o paciente faz o tratamento e fica com uma cicatriz. Muita gente se questiona isto: então eu fiz a injeção e fiquei com uma cicatriz por causa da injeção. Não, na verdade a cicatriz é da doença e é uma alteração que nós chamamos de cicatriz disciforme. Vou explicar em detalhes para que você entenda melhor. A degeneração macular, seja na forma seca ou na forma exudativa, é uma doença muito comum na terceira idade e, como as pessoas vivem cada vez mais, é uma doença cada vez mais frequente. Ela leva a um desgaste, a uma degeneração da nossa mácula, da nossa parte central da visão, que é uma área muito importante. Quando nós estamos lendo, quando nós estamos olhando algum detalhezinho, tentando reconhecer alguém, nós estamos utilizando a nossa visão central, a visão produzida pela mácula. E então doenças que afetam a mácula, como o edema de mácula, um buraco macular e a degeneração macular relacionada à idade, causam um embaçamento da nossa visão central, podendo causar embaçamento mesmo, distorção da imagem, podendo causar até uma mancha no nosso centro da visão. E imagine você ficar com uma mancha bem no meio da visão, isto atrapalha muito. Antigamente nós não tínhamos tratamento nem para a forma seca, nem para a exudativa. Há cerca de 15 anos então surgiram as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que revolucionaram a oftalmologia, porque ela não apenas permitiu o tratamento da forma exudativa da degeneração macular, que costumava levar o paciente à cegueira, não a uma cegueira total de 100% do campo de visão, mas sim uma perda da visão central, o que é considerado em muitos casos uma cegueira legal, do ponto de vista legal de CID, de código de doenças também. E outras doenças como a retinopatia diabética, oclusão venosa, passaram a ter tratamento a partir destas injeções. Recentemente, inclusive, surgiu um outro tratamento para degeneração macular do tipo seco. Acabei de publicar um vídeo sobre isso, procurem aqui no canal, mas hoje o foco é a injeção intravítrea e a degeneração macular exudativa, por causa desta pergunta muito interessante feita por um seguidor. Então, o seguinte: as injeções intravítreas são feitas aqui pela pars plana, ou seja, nós fazemos uma microinjeçãozinha, realmente uma agulha muito fininha, aqui na parte branca, com o qual nós jogamos o remédio aqui dentro do olho. Esta medicação se espalha lá dentro e vai parar na mácula, onde ela tem o seu efeito, causando a melhora deste tipo de problema. Lembrando que nem 100% dos pacientes respondem bem ao tratamento, cerca de 60% melhoram, 30% estacionam e cerca de 10% a doença infelizmente continua avançando. Há pacientes que pegamos a doença bem no início que melhoram muito, há pacientes que pegam a doença mais avançado e não melhoram tanto, e nos casos principalmente de doenças mais avançadas ou doenças mais agressivas, também quando o paciente não fazia tratamento, ele desenvolvia o que nós chamamos de cicatriz disciforme, ou seja, esta membrana neovascular, que é a alteração que se forma embaixo da retina, acaba muitas vezes formando um tecido fibroso. Ali pode estar associado com sangue também, que pode levar a esta fibrose, e esta cicatriz ela acaba prejudicando a visão. E aí às vezes acontece esta confusão, o paciente faz a injeção e aparece aquela cicatrizinha. Claro, no momento em que a membrana neovascular diminui, se ela era muito grande, ela acaba deixando uma cicatriz residual. Só que se o tratamento não é feito, também vai haver a formação desta cicatriz muito tempo depois, e daí sim uma cicatriz gigante que atrapalha
boa parte do campo visual. E com as injeções pode também se formar a cicatriz, mas uma cicatriz muito menor. Não pelo buraquinho onde foi feita a injeção, o que muita gente se atrapalha, acha, então foi feita a injeção, ficou uma cicatriz ali no buraquinho. Não, ali o organismo cicatriza e não interfere em nada, é lá na periferia. A cicatriz que nós falamos da degeneração macular é uma cicatriz que muitas vezes se forma na mácula devido a uma doença mais agressiva, e isto pode acontecer tratando-se ou mesmo sem tratamento. A diferença é que com o tratamento, mesmo que exista essa cicatriz, essa cicatrização da membrana neovascular, ela geralmente fica muito menor, atrapalhando menos a visão do que naqueles pacientes onde o tratamento não é feito. Infelizmente, muitas pessoas demoram até perceber o problema, ou às vezes até um outro problema muito comum aqui no Brasil, as pessoas não têm convênio, não têm condições de fazer o tratamento, e aí a doença vai avançando e prejudica bastante a visão. Então, se você está com esta doença, tire todas as dúvidas com o seu médico e não deixe de fazer o tratamento. Inclusive, de forma geral, se você percebeu piora da visão, busque atendimento médico da forma mais rápida possível, porque não só no caso da degeneração macular, mas muitas doenças, como o descolamento de retina, por exemplo, quanto antes é iniciado o tratamento, melhor a chance de recuperação. Deixei cair tudo aqui. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitro.